Ah, conseguimos um empatezinho. Cara, o f é você ter que comemorar empate depois de um jogo tão ruim, né, Arthur? Cara, foi um empate com gosto de vitória, né? Porque o Flamengo não fez por merecer, não fez absolutamente nada para merecer uma vitória na partida de hoje. Faz um primeiro tempo legal, né? Até uns 35 minutos. O primeiro tempo foi legal. Sente uma pressão dos 35 até acabar o primeiro tempo. Tô até engasgado aqui, bicho, tá? Nervosismo. O pênalti pra mim foi há 1 minuto atrás, então. Né? Mas enfim. O segundo tempo o Flamengo não volta. Simplesmente isso, cara. O Flamengo não. O Flamengo não volta pro segundo tempo. Volta muito mal, absurdamente mal. Eu não sei se é muito demérito do Flamengo de não voltar pro segundo tempo ou se é mérito demais do Atlético Paranaense, que o técnico do Atlético Paranaense entendeu o primeiro tempo, entendeu o que foi o jogo. E aí eu não sei o que me assusta mais. Se foi a volta do Flamengo pro segundo tempo ou pensar na possibilidade que o Valentim deu um nó tático no Renato Gaúcho. Eu acho que isso me assusta mais. E, cara, você vê o Valentim entender um jogo melhor do que o Renato é para ligar o sinal de alerta. É mais ou menos nessa linha que eu penso. Doideira, mano. Doideira total. Doideira total. Cara, destaque positivo achamos um gol. Não merecemos, tá? Achamos um gol e isso facilita no jogo de volta. Acredito eu que o Flamengo jogará melhor dentro do Maracanã. A torcida não vai deixar eles apresentarem futebol assim. O lado negativo, para mim, a pior apresentação do Renato Gaúcho à frente do Flamengo. A pior, tá? Por um lado, eu estaria curioso para ver a coletiva e ele explicar o que ele pensou. Só que eu sei, né, que obviamente vai ser mais do mesmo, né? As mesmas falácias, as mesmas frases, como de um personagem da Praça é Nossa. Mas que jogo horroroso! E eu digo para você, eu arriscaria dizer, a apresentação do Renato mexido e tudo mais foi a pior, mas eu arriscaria dizer que foi a pior apresentação do time sob o comando do Renato Gaúcho. Então, cara, é muito triste, muito preocupante na altura do campeonato, no primeiro jogo de semifinal, e faltando o quê? Umas 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, umas 11, 12, por aí. E a gente quase um mês para a final da Libertadores. Isso aí. Batendo numa porta de final de Libertadores, a gente tem uma atuação assim. De novo. E assim, eu entendo ali o Alan falando, o Marcão concordou, de que jogar contra o Atlético na Arena da Baixada é difícil pra caralho. Mas, meu irmão, o Atlético não fez nada. Com todo respeito, o Atlético, você vê, nem a marcação. No começo, eles até fizeram uma marcação que dificultou, mas. E tem o mérito da bola aérea, é um time especialista em bola aérea. Falamos disso. Muito pouco, irmão. Vou dizer para você, eu diria para você o seguinte: o Atlético Paranaense hoje fez menos do que o Cuiabá, com a proposta, tá? A proposta. Fez menos do que o Cuiabá no final de semana. Então é triste, preocupante. E aí eu quero saber o que ele vai falar ou não, né? O Renato Andrade falou: o técnico do Mengão não pode ter escritório na praia. Cara, isso aí para mim é o menor dos problemas, cara. A minha maior preocupação não é o que ele faz depois fora do horário de trabalho. O fora da hora de trabalho ele pode fazer o que ele quiser. Meu problema é dentro de campo. Hoje, todas as mexidas erradas, né, Arthur? Se a gente for falar de substituições, ele para mim tira o único jogador que tentava alguma coisa, o Michael. De novo. E aí, mantém o Everton Ribeiro os 90 minutos, que é inclusive o superchat aqui do Wallace Guaraciaba. Falou: o Everton Ribeiro jogar 90 minutos foi um escárnio. É difícil entender qual é a lógica mantida pelo Renato Gaúcho na partida de hoje, né? Não tem lógica. Mais fácil dizer assim, porque por um lado a gente vê um Everton Ribeiro errando tudo e jogando os 90 minutos. Por outro, a gente vê uma série de mexidas que não mudaram absolutamente nada do time em campo. Nada. Não mudou absolutamente nada. Foi perda de tempo. E por último, você tem que esperar o Gabigol machucar para sair. Então, assim, ou o Gabigol pedia para sair, o que eu não descarto, ele ter fingido uma lesão para pedir para sair, porque foi o Rodrigo falou tudo, né? Foi uma das piores partidas, se não a pior partida do Renato na frente do Flamengo, não só do Renato, mas como a equipe do Renato.
mas eu diria que é a pior partida do Gabigol com a camisa do Flamengo. Digo com segurança isso, né? De novo, né? Já não é a primeira partida ruim, mas essa superou, né? Mas assim, precisa machucar ou fingir uma lesão para sair. Quer dizer, ninguém pode ter cadeira cativa, Renato. Não existe isso. Não é porque o Everton Ribeiro é selecionável e o Gabigol selecionável. Não é. Não pode ter cadeira cativa. Tá mal, sai. O Pedro, ele não teve nenhuma oportunidade no segundo tempo. A bola não chegou no Pedro no segundo tempo. Se eu não me engano, o Pedro deu, nos minutos que ele ficou em campo, 3 toques na bola. Eu peço gentilmente que alguém me corrija se eu estiver errado. Alguém que puder assistir ainda os 90 minutos de novo. O Arthur ele teve uma 3 chancezinha. toques. Ele teve uma chancezinha que a gente até falou se foi pênalti ou não, que ele esticou. Dentro da área, que ele esticou. Ele tocou na bola 3 vezes, Rodrigo. Quantos minutos que ele ficou em campo? Ele tocou 3 vezes na bola. Ou seja, é um jogador que pode somar demais, mas quando você coloca e você acha que o time vai melhorar, e aí você já é obrigado a fazer uma série de substituições por causa de 2 gols bestas levados, você perde o jogo, você perde o panorama do jogo. O jogo vai para a mão do outro técnico, e foi o que aconteceu. Então, assim, o Rodrigo falou tudo. O Atlético Paranaense, no primeiro tempo, por exemplo, até o gol do Flamengo, só ciscava. Era o time que está jogando em casa, a torcida empurrando, é natural, é uma pressão natural, que não deu medo nenhum, mas foi natural. O Flamengo faz o gol, a torcida e o Atlético Paranaense acabam. É um silêncio e o time todo brocha. O Flamengo tinha que ter pego esse momento e apertado para fazer o segundo, e era só apertar, mas a impressão é, a gente está jogando fora, já fez 1-0, nossa, tá ótimo. Próximo jogo a gente já consegue poupar 3, 4 e vamos que vamos. A cabeça parece que pensa isso lá. Então, assim, qual que era a visão? Fez um, ótimo, os caras baixaram a guarda, faz outro. É boxe, irmão. Você tá no ringue, você dá um soco no cara. Se o cara sentir, você tem que dar outro até o cara cair. Você não pode dar um e esperar o cara reagir ou ver se ele vai reagir ou não. Você não pode dar essa dúvida, que numa dessas o cara reage, te acerta um, você toma 2, que foi o que aconteceu hoje. E aí, porventura, o Flamengo consegue encontrar um pênalti, né, por uma imbecilidade do zagueiro do Atlético Paranaense, graças a Deus, que faz um pênalti completamente besta e a gente consegue um empate com o Pedro. Então, assim, é de se pensar, é de botar as coisas no lugar, a cabeça no lugar, entender que todo esse discurso, ele já foi dito e isso que me assusta. Da gente vir aqui e falar os pontos negativos têm que ser observados para serem consertados. É a segunda, terceira ou quarta vez que a gente fala isso e não conserta. Eu acompanho o futebol europeu onde estão os caras de treinador. Se tem uma equipe que o lado forte dela é a bola aérea, meu irmão, você vai ter que ter um antídoto para isso. E cá entre nós, irmão, hoje, o Léo Pereira, para mim, talvez tenha uma saída melhor de bola do que o Gustavo Henrique. Talvez. Isso aí, talvez. Beleza. Com um jogo contra o Cuiabá, você meter um Léo Pereira, show de bola. Mas hoje, numa partida onde você tem uma equipe que joga lá dentro, que tem um Thiago Heleno, pô, tem uma hora que o Atlético Paranaense tentou umas 3 bolas. A base da bola aérea deles é em cima do Thiago Heleno. Mete a p do Gustavo Henrique. Não que o Gustavo Henrique também seja o primor. Eu já vi o Gustavo Henrique também tomar gol de anão. Já vi. Mas, teoricamente, ele é melhor do que o Léo Pereira na bola aérea. Hoje, o que o Léo Pereira fez, isso é coisa de escolinha. De zagueiro de escolinha. Se você pegar os 2 gols do Atlético Paranaense, o cara toma a frente dele, ele só coloca a mão e acabou, irmão. Meu irmão, vai pra bola junto e tenta pelo menos atrapalhar. Pelo menos atrapalhar. Ele não fez isso em nenhum dos 2 lances. Nenhum dos 2 lances. Beleza, bonitinho, tá tranquilo. Já errou na primeira. Show. Mas a leitura de jogo é o seguinte. Gabigol, e aí tem 2 erros nessa história, e eu concordo com você o que você falou na Dali, o Cleitinho. É uma falta para mim, é um erro de leitura de tempo. Você deu o primeiro tempo pro Gabigol, você vê que não tá jogando nenhuma, substitui. Aqui todo mundo tá em dúvida se é ou não a pior partida do Gabigol com a camisa do Flamengo. A p do treinador tá do lado, irmão. A p do treinador tá do lado. A gente tá falando de um jogador que deve ter mais de 100 jogos pelo Flamengo. A gente tá aqui pensando se esse não é o pior jogo do Gabigol. O cara tá no campo.
E o Gabigol teve que cair aos 20 minutos para ele substituir. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje foi tão bizarro que se o Gabigol não cai, o Gabigol termina esse jogo, irmão. O Gabigol termina esse jogo. O Gabigol termina esse jogo. É tão bizarro que o Gabigol terminaria esse jogo. E aí é o seguinte, irmão. Gabigol é uma falta, para mim, é uma falta de respeito com o time. É uma falta de respeito com a do time. Esse jogo é importante para Esse jogo é importante para a gente está a 10 pontos do Atlético Mineiro, irmão. Hoje, os 2 títulos que estão aqui na mão, ó, na mão, é a Libertadores e a da Copa do Brasil, irmão. E aí você perde praticamente 45, 65 minutos com um zumbi em campo, com um Walking Dead em campo. Se o Gabigol pensa no time, ele fala assim, hoje eu não tô bem. Pedro, você tá num momento bom. Eu sou titular, mas hoje tu vai jogar porque hoje eu não tô conseguindo. Eu quero do melhor pro time, irmão. Andou em campo. Andou. Se ele não pisa no pé daquele zagueiro, se ele não pisa no pé, ele tinha terminado esse jogo. Assim, posso falar uma coisa? Esses caras aí são complacentes também. Tem a oportunidade de representar o torcedor e vem com a pergunta. Eles não representam o torcedor, representa o Flamengo. A outra é mandingueira. Não, é a tua superstição. Eu quero saber da superstição do Renato. Se ele usa meia amarela, eu tô irmão. Eu tô 2 slogans. Tô jogando 3 competições. É mentira. É mentira. Nesse exato momento, falta 1 mês para você jogar a Copa Libertadores. Hoje você tá disputando 2. É mentira. E de novo deu parabéns para a equipe. Parabéns de... Chega uma hora aqui, Cleiton. Chega uma hora que você tem que chegar e falar real pro jogador. O jogador não é criança, irmão. É criança. Criança que você mente para agradar. O jogador não é criança. O jogo foi patético. O jogo foi patético. Ele vir a público e falar que o jogo foi bom é um tapa na cara do torcedor. Sempre tem a de uma desculpa. Sempre tem a de uma desculpa. Hoje é a do gramado. Aí o Flamengo investe em quê? O Flamengo investe em estrutura. O que o Flamengo faz? Um campo de grama sintética. E aí o que o Renato faz? A gente não joga no grama sintética. Irmão, não dá. Não dá, fechou para balanço. Eu tenho um outro ponto para falar sobre... beleza, o Michael pediu para sair. Cara, com todo respeito, se o cara pediu para sair, você tá errado, porque você deixou ele mais 10 minutos. Qual a diferença? O que muda? Se o cara pediu para sair, tira. Vai lá e tira. O cara foi tirar o Michael depois do Gabigol. O Michael já saiu com 20 e poucos minutos. Tá errado. Cara, tudo muito errado. E assim, ele já tinha falado no domingo. O Perrotinha deve estar assistindo aí a live. Desculpa, Perrotinha, por estar falando, tá? Da minha opinião. Mas, Perrota, a desculpa estava pronta e você sabe muito bem disso, irmão. A gente cantou. Rodrigo, você e eu na live de domingo, ele deu a desculpa e repetiu hoje, falou do campo de grama sintética. A gente já sabia disso. A gente só esperou ele falar. E foi dito. É isso. O Gerson PQD falou, quem tem Léo Pereira e Vitinho não tem ninguém. Cara, não vou nem falar do Vitinho. Entrou, não fedeu nem cheirou. Não vou falar do Vitinho nesse jogo. O Léo Pereira, para mim, fez um bom primeiro tempo, Arthur. Não sei se você concorda. E deu azar no segundo tempo de participar dos 2 lances capitais que foram os gols do Atlético Paranaense em bola alçada na área. Na verdade, ele participa de 3 bolas, né? A gente tem um escanteio no primeiro tempo que o Diego Alves faz uma boa defesa. Poderia ter sido ali o gol de empate do Atlético Paranaense. Não aconteceu. E no segundo tempo, no primeiro lance do jogo, a mesma jogada. E o Léo Pereira, o Rodrigo falou tudo, é jogada de escolinha. Você está na marcação, você não pode ficar atrás do jogador. É simples. Olha como é simples. Não estou falando que é fácil fazer, mas para um jogador profissional deveria. Porque você não pode deixar esse cara tomar a sua frente. Na hora que o jogador do Atlético Paranaense sobe para fazer o primeiro gol, mas assim, se você coloca na câmera lenta, se você vê o replay na câmera lenta, o jogador do Atlético Paranaense ele sobe com uma tranquilidade que ele flutua no ar, ele acompanha a bola, olha o gol e mira e bate. Tipo assim, tudo isso, uma tranquilidade absurda. O Rodrigo falou uma coisa que é verdade. Para quem já jogou bola, sabe. Se você está disputando uma bola, se você está na marcação de uma jogada aérea e você sabe que você não vai alcançar a bola antes do jogador que você está marcando, você tem que incomodar esse cara.
bota teu corpo na frente e atrapalha, incomoda, fique à frente, ocupe o espaço. É tão simples quanto isso. O Léo Pereira ele não consegue acompanhar o cara, não consegue botar a dianteira do cara, o cara sobe e o Léo Pereira só atrás com a mãozinha, se bobear, ainda fez assim para ajudar. Porque não é possível. No segundo gol foi menos culpa, mas ainda assim participa. Mas no fundo eu concordo com você. É aquilo que o Bigode falou no início. A gente não tem para que chegar aqui e ficar falando dele, porque é uma coisa que a gente já falou. É uma coisa que a gente já sabia. Então, assim, fez um bom primeiro tempo. Tem sim, concordo com o Rodrigo, ele tem sim uma saída de bola melhor com os pés do que o Gustavo Henrique. Hoje ele foi bem nesse ponto, inclusive. Teve só uma ou duas, no máximo, de vezes que eu percebi que o Léo Pereira fez aquela famosa saída de posição para tentar dar um bote lá na frente. Ele só fez isso uma ou duas vezes, e erradas, né, para variar, porque esse bote, primeiro que você não dá, e segundo que a chance de você errar é enorme. Ele errou as duas, mas isso já é normal. E é isso, cara. Era um jogo... A gente falou no pré-jogo aqui de que se a bola sobra na lateral esquerda, era cruzamento para a área. Se a bola sobra na lateral direita, era cruzamento para a área. Eles gostam dessa jogada aérea. O Cleito, eu, o Rodrigo, a gente falou disso no pré-jogo. O Cleito lembrou do Thiago Heleno também. Então, cara, a gente poderia ter pensado nessa possibilidade do Gustavo Henrique, que, de maneira se colocou fora de disputar a posição da zaga do lado esquerdo, dando de colher de chá a titularidade absoluta para o Léo Pereira, enquanto o Davi Luiz não joga. Rivaldo Fernandes, vocês entendem por que eu já estou preocupado com 2022? Pode ganhar algo na cagada, como no Grêmio. E aí, ano que vem, o Flamengo vai ser destruído por esse lixo. Eu acho que é correr o mesmo risco que correu com o Rogério Ceni. Mas, se aconteceu com o Rogério Ceni, imagina se esse cara ganha uma Libertadores. Vai renovar. Infelizmente, não tem pra onde correr. E a gente fica numa encruzilhada, né? Eu tô sendo bem sincero com você. Eu às vezes, com o treinador, eu prefiro dar... Não é torcer contra o Flamengo, torcer pro Flamengo perder. Você assiste o jogo e mediante o resultado, você analisa se o resultado foi bom ou ruim. Não é torcer contra, tá? Mas às vezes eu fiz isso. É igual o jogo contra o Atlético Paranaense. Lembra do 3-2? Gol do Rodrigo Caio no final? Falei, putz, mano, tava 2-1 Atlético Paranaense. Falei, putz, cara, tá perdendo, mas de repente esse resultado aí vai trazer um frescor e o Abel vai sair, a gente consegue um treinador melhor, tá ligado? E aí quando surgiu o gol do Rodrigo Caio, eu comemorei pra caramba, mas falei, né, o Abel vai continuar. E acabou que o Abel acabou sendo mandado embora, não, pediu pra sair e tudo mais. Só que hoje a gente tá numa encruzilhada, irmão. Você não tem como chegar e falar assim, putz, mano, talvez analisar um segundo fato, né? Talvez a Copa do Brasil... fomos eliminados da Copa do Brasil, bater na madeira. Putz, mano, o lado positivo disso é que o Renato não vai. O Renato vai ficar até o final do ano e vamos torcer para ele parar de perder e apresentar um bom futebol. E aí fica nessa encruzilhada, porque, sinceramente, o Renato ganhando... Acho que o Renato ganhando só um título, o Renato já se credencia, na visão da diretoria, a permanecer. E hoje, assim, vou ser bem sincero, eu acho que vai cometer, como o Cleitinho disse, a gente vai cometer o mesmo erro com o Rogério Ceni. É nítido que esse time, ele é uma Ferrari, ele tem algumas peças ruins, né? Tem umas peças, de repente, ali de um Chevette, de um Celta. Ele tem algumas peças ali ruins, mas, no geral, ele é uma Ferrari. E aquela parada, dá uma Ferrari na minha mão, irmão. Dá uma Ferrari na minha mão. Eu vou fazer. Vou parar no bailezinho, vou botar a mulher vomitando no carro, o cara 4, eu vou não dar nada, que não sei o quê. Eu vou fazer. Então, assim, eu não estou à altura, talvez, hoje de uma Ferrari. E o Renato não está à altura hoje de uma Ferrari, com todo respeito. Mas eu acho que essa análise é porque, assim, galera, cá entre nós, o próprio Renato, ele se contradiz. Porque é o seguinte, hoje o Renato jogou mal. Na visão dele, não. Mas quando o Renato joga mal e ele tem um resultado, qual é a coisa dele? Ele se defende em cima do resultado. Pô, nós ganhamos, vocês estão criticando. É difícil jogar aqui. Nem sempre a gente vai jogar bem, mas a gente conseguiu o resultado. E quando é o inverso, quando ele consegue ter um bom desempenho e ele perde, e ele é criticado pelo resultado, ele fala assim, nem toda equipe vai jogar bem, mas a gente jogou bem. Tá entendendo? Então ele fica sempre nisso. Quando ou ele se defende em cima do resultado, ou ele se defende em cima do futebol, né?
Hoje não teve nem resultado, teve até resultado, que foi um empate e tal, mas não teve um resultado positivo, e também não teve futebol. E aí o que sobra para ele? A mentira. Sobra para ele a mentira. Ele mentiu na cara dura dizendo que o time jogou bem. E eu acho que isso, com todo respeito, isso passa um pouquinho... Eu fico com dúvida, assim, para mim, se isso não é uma... Como é que é o nome? Como é que é quando a cara não tem uma boa intenção? Qual é o nome? Má fé, má índole. Má índole. Má índole é pesado, mas mal intencionado também. Mal intencionado, tá entendendo? Isso eu acho que é um pouco mal intencionado. Eu acho que não é problema nenhum um treinador vir na coletiva e falar assim, ó, hoje não jogamos bem. Vou trabalhar para no próximo... Sabe por quê? Porque eu fico pensando que isso é bom para ele. E se o Flamengo jogar mais uns 3, 4 jogos desse, tchau Brasileiro e tchau Copa do Brasil. Vocês sabem disso. Se o Flamengo jogar o jogo de hoje, o Flamengo perde para o Fluminense, perde pontos para o Fluminense, o Flamengo é eliminado pelo Atlético Paranaense e o Flamengo perde para o Atlético Mineiro. De uma tacada só, você perde 2 campeonatos. Mas para ele tá bom. É bom esse o futebol? Eu discordo completamente. Com esse futebol, nós conseguimos empatar com o Atlético Paranaense. Mas com esse futebol, por exemplo, não ganhamos o Atlético Mineiro. Vinícius Souza, Everton Ribeiro jogando 90 minutos numa preguiça. Me lembrou o Rogério Ceni segurando ele até o final. Cara, eu também não entendi qual foi a do Everton Ribeiro até o fim do jogo. Particularmente, não para mim, foi um dos piores em campo disparado. Sim, que ele não jogou. Ele não teve nenhuma ação ofensiva agradável na partida de hoje. Pelo menos na minha visão. Será que não passa pela falta de repertório? Pela falta de opção no banco de reserva para você usar 5 substituições? Não. Porque nós temos 5 substituições. Sim. Temos 5. Quais seriam os 5 jogadores para entrar numa partida? Contanto que você fizesse 5. Titular? No jogo de hoje. Olhando hoje, Kennedy, Vitinho, Pedro, Mateuzinho. O Isla estava bem, mas aí você ia improvisar. Dava pra botar o Mateuzinho se você quisesse. Ganha frescor e ganha mais avanço. E poderia... E aí é onde eu acho que mora o erro. Porque, por exemplo, eu acho que o Thiago Maia poderia começar banco. Eu acho que ele não está em condições de jogo ainda. Eu acho que ele fisicamente ainda não está no seu auge. A gente falou isso no pré-jogo. Falou, exatamente. Então... E o outro é o Diego, que entrou mal. Mas vamos, assim... Eu não vou citar sobre o Diego, porque o Diego também não entrou e não... Com pouco tempo não havia muito o que fazer. Mas o Diego poderia ter entrado também. Já entrou 5 substituições. Por exemplo, acabou o primeiro tempo. O que eu faria no lugar do Renato Gaúcho? Eu tiraria o Gabigol e o Everton Ribeiro. Você coloca, mal ou bem, você podia botar o Kennedy pelo lado e o Pedro. Mas o Michael não aguentou o jogo todo. Que ele jogasse pelo menos os primeiros 25 com o Pedro, então. Porque o Michael estava tentando. E o Flamengo poderia cruzar umas bolas para o Pedro ganhar na cabeça. Então, assim, eu acho que poderia ter feito mais, entendeu? Eu entraria com o Kennedy e Pedro já no segundo tempo. No início. Começou, eu entrava. Eu teria já tirado o Gabigol, concordo com você. Mas eu não teria tirado o Everton Ribeiro, porque, assim, o segundo tempo do Everton Ribeiro é nulo. Mas o primeiro, nem tanto. O primeiro nem tanto. Eu sei o que você vai falar para fazer. Tirar o Thiago Maia, recuar o Andrés Pereira e botar o Everton Ribeiro centralizado e o Kennedy aberto, ou o Vitinho centralizado. O Ribeiro centralizado a gente sabe que não dá certo. Ali era o Vitinho. Felizmente. Então, beleza. Pode ser. Entendeu? Concordo. Honório Júnior, vocês não acham que, sabendo que o Furacão faz jogo aéreo, deveria entrar com o Gustavo Henrique no lugar do Léo Pereira? Jogo ruim, mas aqui ganharemos. Bigode comentou isso também na Dali, falando. Acho que falta um pouco de leitura. Pensando no seguinte, já que os caras só têm a bola aérea, e realmente se mostrou só ter a bola aérea, que os 2 gols nasceram de bola aérea, eles cruzavam bola o tempo inteiro para a área do Flamengo, né, Bigode? Você tem um jogador alto, que por mais que o Gustavo Henrique possa falhar, mas as chances são menores, já que o cara tem 1,90m e pouco, são menores, né, Bigode? Eu sinto, às vezes, falta de escalar. Eu sei que o time do Flamengo ele é muito ajustado. Hoje a gente tem, com esse time que entrou hoje, com jogadores à disposição, excluindo Davi Luiz, Arrascaeta e o Bruno Henrique, nós temos 3 vagas em aberto. Dentro dessas 3 vagas, é o zagueiro ao lado
do Rodrigo Caio, né? É uma função no meio de campo, que tá fora o Arrascaeta, e a função pelo lado esquerdo. Cara, dá para você... se tivesse todo mundo titular, não, meu irmão. Não tem como você barrar por causa de estratégia. Até porque os jogadores são mais completos. Mas quando você tem desfalques, dá para começar você pensar na estratégia. Por exemplo, vou dar um chute aqui, pode até não ser verdade, tá? Jogou com Fortaleza, o Iago Pikachu tá na lateral direita. Eu sei que eu acho que não é o Iago Pikachu que tá na lateral direita, mas acho que o Iago Pikachu joga mais avançado. Mas vamos jogar contra o Fortaleza. Iago Pikachu na lateral direita. Iago Pikachu, ele avança pra... deixa um buraco do caramba. Eu vou meter um Michael aqui nas costas dele. Tá entendendo? Esse time, ele é muito bom defensivamente com a bola aérea. Né? Com a bola aérea. Quem que tu vai botar? Gabigol? Tu bota o Pedro ali para de repente tentar. É isso que eu tô falando, assim, quando você tem um time, você tentar escalar de acordo com a questão. Eu preciso de uma marcação mais forte no meio de campo. Faz sentido você botar o Thiago Maia. Não, cara, eu vou propor o jogo. Se eu vou propor o jogo, para que eu vou ter o Thiago Maia? Eu coloco um jogador mais ofensivo e recuo o Andrés. Falta essa leitura de jogo para cada jogo, entendeu? Vamos para a gente finalizar a nossa live, então. Vamos perguntar para o Bigode. Os melhores em campo e os piores. Hoje eu vou dar a colher de chá para tu, meu padrinho. Pode fazer o que você quiser aí, fica à vontade. Não, eu gosto quando você impõe o... Quando eu sacaneio, dois ruins e um bom. Boa, e não vale o Michael. Não vale o Michael. Que o Michael acho que é o... Michael vai ser um dos dois, pô. Não vale o Michael. Ele falou pra... Tô fudendo, pô. Deixa eu... Tá bonito, é isso aí mesmo. Para mim, tirando o Michael, o melhor em campo foi o Felipe Luiz, né? Errou, obviamente, como todo time, mas é o cara que deu um pouquinho mais de segurança e a saída de bola ali. Os dois piores, para mim, o Léo Pereira, que eu acho que nem fez um primeiro tempo ruim e tal, mas está nos dois lances capitais fazendo a mesma coisa, entendeu? Cometendo o mesmo erro. Então, vai no Léo Pereira e não tem como votar diferente, principalmente pela expectativa que a gente tem sobre ele. Para mim, o Gabigol. Então, Gabigol, Léo Pereira, os piores, e o melhor, Felipe Luiz. Agora, para o Arthur também, né? Já que o Bigode gostou, ele se sentiu acariciado, não pode usar nenhum que o Bigode usou. Tá. Chora, melhor... papai. Não, o melhor eu ia mudar. Eu não ia de Felipe Luiz, não. Eu ia de Isla. Boa. Eu ia de Isla. Gostei da partida do Isla, bem defensivamente, bem ofensivamente também, bem mais seguro, bem mais tranquilo. Deixou raríssimas oportunidades nas costas, ou gira pelas costas, então achei isso positivo, merece essa moral aí depois desse momento difícil que vem passando. Legal, gostei da partida. Agora, dos dois, né, que eu não gostei, um seria o Gabigol, né? Então, beleza, não pode o Gabigol, mas eu deixo o Everton Ribeiro, que também fica no critério da expectativa, e no segundo, e na segunda, esqueci o que eu estava falando. Dos dois que eu não gostei, né? O Everton Ribeiro foi o primeiro. E já que eu não posso usar nem o Gabigol, eu não ia colocar o Léo Pereira. Apesar de concordar com o Bigode que os dois lances capitais ele participa, mas, pô, eu gosto de ver 90 minutos para avaliar. Não gosto de ver dois lances, um lance. Mas eu colocaria aí junto com o Everton Ribeiro, talvez, ou o Rodrigo Caio ou o Andrés Pereira, cara. Mas difícil a situação, hein, velho? Thiago Maia, não? Então, eu tô pensando nele agora. Tem o Thiago Maia, tem o Ilharão, que eu também não gostei da partida do Ilharão. Achei o Arão muito disperso nessa bola que vinha dos zagueiros para ele. Toda hora ele perdia a passada. É uma coisa que me deixou bem... Então, eu acho que eu vou de Ilharão mesmo, junto com o Everton Ribeiro. Beleza. Agora eu também não vou sair dessa, né? Não posso pular fora. Para mim, o melhor, eu vou colocar o Pedro. Estrela, personalidade, entrou, meteu o gol, participou. Bigode fez um comentário na Dali sobre ele que eu gostei. Tipo, o maluco tem muito recurso. Ele tentou o chute, a bola subiu, ele tentou puxar uma bicicleta. Então, assim, mostra que o maluco tá empenhado pra... E o cara tá voltando de uma lesão no joelho. Ele podia esticar a perna e estourar a toda. Mas não, o cara que é centroavante nato vai lá e faz de qualquer coisa pra meter. O maluco é... E os dois piores, já que eu não posso usar nem o Léo Pereira, nem o Gabigol, nem o Everton Ribeiro e nem o Arão, eu vou de Thiago Maia e Renato Gaúcho. Achei Renato Gaúcho mal demais em todas as suas escolhas.
talvez até o time titular. Eu acho que já é uma receita muito manjada e que não tem dado tão certo. E o Thiago Maia, que para mim foi um dos piores em campo, sem sombra de dúvidas, um jogador que, apesar do gol, parabéns pelo gol, não achei que fez uma boa partida. Como o Bigode bem ressaltou, acho que durante toda a live aí, se escondendo do jogo e tudo mais. Então, parabéns pelo gol e obrigado por não desistir da jogada. Né? Porque tem jogador que acha que tem pedido e aí deixa passar a bola. Não, pô, chuta. Se a bola entrar, entrou e se validar, validou, pô.